Aqui é Humberto de Campinas. Hoje eu tenho o prazer de trazer o meu amigo Sony. Sony é uma pessoa muito empreendedora. Eu tive a satisfação de conhecer, de estar com ele em alguns eventos em São Paulo. E eu trouxe hoje ele aqui para bater um papo comigo sobre empreendedorismo e a vida dele também. Então, Sônia, eu vou pedir para você entrar, se apresentar, fazer uma descrição tua. Eu faço a minha e a gente já entra no assunto. Vamos lá. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar no seu canal aqui. Pô, é uma honra estar aqui junto com você, falar um pouco desse tema que eu gosto bastante. E eu estou à disposição para responder qualquer pergunta. O importante é os telespectadores gostarem da live. Isso que é importante. Então você fala como você está, uma audiodescrição tua. Então vamos lá. Eu sou super bonito, tá? Para quem não está enxergando aí, eu sou um cara bonito. Eu sou careca, tenho cabelos raspados, pele clara, olhos castanhos. Estou sentado aqui vestindo uma camisa polo azul. Estou aqui no meu quarto, no fundo, acho que deve estar mostrando aí meu quarto. E estou aqui, tenho 1,80 m e com uma calça, hoje está frio. Mas vamos lá, cara. Esse é o Sony e, pô, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Então tá bom. Bom, eu vou falar um pouco de mim. Eu sou Humberto Moraes, eu moro aqui em Campinas. Eu tenho 61 anos. Eu tenho 49 anos como deficiente visual. Eu tenho baixa visão. Eu sou casado, eu tenho um filho. Eu estou aqui no meu escritório. Eu tenho 1,75 m, sou de pele morena, estou usando um óculos, hoje está frio aqui em Campinas, eu também estou de blusa. Bom, feita a descrição, vamos para o assunto, né, Sony? Vamos lá. Sony, eu gostaria que você iniciasse falando um pouco de você. Legal. Humberto, ó, tudo começou, cara. Minha vida ela começa na infância, né? Eu desde pequenininho, quando eu entrei na pré-escola, os professores eles olhavam para mim e já percebia que eu tinha algum problema de visão. E logo, assim, minha mãe e meus pais me pegaram, já me levaram no oftalmologista e realmente detectaram que eu tinha uma miopia muito forte. Então, desde pequenininho, eu sempre usei óculos, cara. Minha vida inteira, sempre com óculos, né? E o óculos realmente me ajudava muito a enxergar. Mas como foi passando o tempo, mesmo com óculos, eu comecei ainda a sentir algumas dificuldades. Né? Mesmo indo lá, vendo o grau da miopia, o grau estava certo, mas parecia que ainda faltava alguma coisa. E foi quando eu completei 10 anos de idade, que eu fui no especialista de retina, e aí foi o grande balde de água fria, foi quando o doutor chegou para os meus pais e disse que tanto eu e meu irmão, a gente tinha uma doença na retina, até então eles achavam que era a tal, a famosa retinose pigmentar, né, que todo mundo tem aí no nosso meio, e realmente eles comentaram com meu pai, olha, é uma doença nas células da retina e é uma doença que leva à cegueira, mas fica tranquilo, né? É uma doença que vai levar à cegueira, tudo, mas só quando os seus filhos estiverem lá com 60, 70 anos, até lá eles já estão aposentados, vida que segue, e o importante é seguir. Pro meu pai e pra minha mãe, assim, cara, para qualquer pai que ouve isso, né, fala, puxa, é muito difícil, né, cara? E é difícil até hoje para eles. Mas ninguém imaginava que, cara, a minha deficiência do meu irmão foi muito agressiva. E cada ano que ele foi passando, a gente foi perdendo um pouquinho, né? Então, quando eu completei os meus 18 anos, louco, assim, nossa, aquela loucura de acordar no dia seguinte na autoescola e eu não pude ter essa experiência, eu não consegui tirar a carteira de motorista, porque eu já não conseguia enxergar bem, né? Eu já enxergava super mal, então eu não conseguia enxergar placas, eu não conseguia enxergar, a claridade me atrapalhava muito, então eu tinha problema de enxergar. E aí foi quando realmente eu fui perceber e entender, Humberto, que eu estava me tornando uma pessoa com deficiência.
Não foi fácil, cara, foi bem difícil, porque era um sonho poder dirigir, né? Eu falo que você poder dirigir, né? Você que está nos ouvindo, que dirige, você não tem noção, você tem ideia da autonomia e dependência que isso traz para sua vida? E no nosso caso, eu não pude. E, cara, e aí eu fui realmente. Aí foi quando a ficha caiu, eu fui entender que eu estava me tornando uma pessoa com decência. Nesse momento você tinha 18 anos de idade, né? E de lá para cá, a tua visão, como ficou? A minha visão, ela sempre foi piorando, Humberto. Todo ano ela piora um pouco. Minha visão, sim, o ano passado eu tinha um detalhe, alguma coisa que eu enxergava melhor do que esse ano. Sempre foi assim. E quando aquele momento que eu entendi, cara, foi quando eu me tranquei assim. Eu queria entender por que comigo. Pô, mas por que comigo? Né? E aí, nossa, começaram. Meus pais tentaram me levar em todos os médicos possíveis, né? Que existe aqui no Brasil para tentar reverter o problema, mas infelizmente até hoje não tem cura, né? Mas uma coisa que fez, Humberto, assim, eu acreditar, cara, é que eu sou uma pessoa que sempre acredita em Deus. E eu lembro que nesses momentos mais difíceis, assim, lá nessa época, eu fiquei uma madrugada inteira, assim, conversando com Deus e pedi para Deus o seguinte: falei, Deus, eu não sei por qual motivo tudo isso está acontecendo, e não sei por que eu, mas que todo esse motivo, que tudo isso que está acontecendo, realmente possa ser um grande propósito na minha vida. E eu pedi para que Deus realmente pudesse me confortar, cara. Porque eu não sei se você deve saber disso, mas tem pesquisa, Humberto, que dizem que quando você perde um sentido, é a mesma dor de quando você perde um familiar. É muito parecido, né? Então, eu não sei se você já tinha ouvido falar nisso. Tem pesquisas hoje, né, que falam isso. E aí foi daí para frente que eu levantei a minha cabeça. Eu lembro que eu fui prestar no vestibular, entrei na faculdade e segui minha vida profissional. E você se formou em quê, Sony? Eu me formei em comunicação social. Eu sempre tive uma facilidade, desde pequenininho, de me comunicar, de me expressar, de falar, eu sempre gostei muito disso. E aí eu sempre fiz aqueles testes vocacionais, né? E sempre caiu na área da comunicação. E aí eu achei que eu poderia realmente me tornar um comunicador, trabalhar com isso, porque não, talvez assim, claro, tudo precisa da visão, mas talvez eu conseguiria, né, imaginando que eu poderia me comunicar de uma forma que, né, eu não precisasse usar tanta visão, né? E eu realmente me formei, né, eu terminei minha faculdade, eu cheguei a fazer, trabalhei em lugares muito legais, assim, eu fiz estágio na Rede Globo, eu trabalhei lá no Globo Esporte, depois eu fui fazer a produção do padre Marcelo Rossi. Eu falo que a pessoa que mais foi abençoada pelo padre até hoje fui eu, porque eu estava toda semana com o padre ali, e ele estava, né, o padre me abençoa aí, o padre me abençoava, né? Então, cara, se tem uma coisa que nunca faltou na minha vida é fé, cara, vontade de, né? E depois eu fui trabalhar na Gazeta Esportiva também, como estagiário, e depois, assim, eu não consegui mais trabalhar na área da comunicação. E aí foi onde eu descobri a lei de cotas, e aí eu fiz meu currículo, e aí eu fui contratado para trabalhar numa multinacional, mas aí eu fui para a área de vendas, uma área mais comercial, e aí de lá depois eu fui para um banco, depois eu fui para uma instituição financeira, depois eu fui trabalhar na área de tecnologia, empresa de tecnologia. Rapaz, você tem uma experiência muito vasta, mas você tem uma experiência esportiva. O que você fazia nesse meio do esporte? Olha, eu desde pequenininho eu sempre gostei muito de praticar esporte. Eu sempre fui fissurado por esporte, assim. E conforme eu fui perdendo a visão, eu fui deixando de praticar. Parece que eu fui desgostando, porque a bola que eu gostava de jogar futebol eu já não conseguia mais.
O vôlei eu já não conseguia mais brincar porque a bola vinha, às vezes eu passava do meu lado e eu não enxergava. E aí, cara, eu fui perdendo a vontade, assim, né, de jogar, até porque eu comecei a perceber que quando eu tentava, eu mais estava atrapalhando do que me divertindo, do que jogando. E aí eu parei completamente, né? Eu sei que, mas Sônia, você poderia ter feito algum esporte paralímpico, sim, mas eu sempre morei longe desses lugares de treino, né? E eu precisei, eu logo, quando eu terminei minha faculdade, eu já entrei logo no mercado de trabalho, e aí eu não tinha tempo durante a semana. Durante a semana eu tinha que trabalhar, e final de semana eu curtia com a família. E aí eu comecei, mas eu sempre gostei, cara. Aí o que é, três. Só que aí, como eu parei, chegou em 2022, eu cheguei a pesar 132 quilos. Puxa vida. E aí eu falei assim, aí na virada de 2022 para 2023, eu tomei uma decisão na minha vida que eu ia cuidar da minha saúde. E aí hoje eu peso bem menos, hoje eu peso 98 quilos, né? Emagreci muito e, cara, hoje eu sou um cara, adoro ir pra academia, né? Hoje eu treino, faço dieta, procuro ser, assim, saudável. Claro que nos finais de semana não tem como, né? A gente acaba saindo para almoçar, para jantar, mas eu procuro sempre fazer minha dieta e hoje eu pratico a musculação. Eu me encontrei novamente na musculação. E faz muita diferença, né? O fato de a gente ter uma atividade física faz muita diferença, né? Você sabe que a diferença que eu percebo, assim, não só fisicamente, para a saúde, mas principalmente, Humberto, para nossa cabeça, cara. O quanto que é importante, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, puxa, eu poderia estar fazendo tanta coisa, e a gente tem um estresse emocional muito grande, né? Devido todo o capacitismo que a gente enfrenta na sociedade, e às vezes, cara, a gente não põe isso pra fora, né? Até porque se você for tudo que a gente passa na vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, se a gente colocasse tudo isso pra fora todos os dias, a gente seria uma das pessoas mais chatas do mundo. E, cara, eu acho que a academia, o esporte, ele serve pra você, sabe, assim, cara, se descontar tudo aquilo que tá, né, dentro de você, aquele estresse que a gente acaba passando, acho que é um momento legal para você soltar isso. Sônia, mas eu imagino que com você aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Teve um certo momento que eu entendi quem eu era e o que eu esperava daqui para frente. A gente pode chamar isso do dia D, sabe? Teve uma virada de chave. Olha, eu sou uma Sim. pessoa com deficiência, eu vou ter que viver com isso. Dificilmente eu vou voltar a ser uma pessoa dita como normal. Então essa vai ser a minha realidade. E daí para frente eu mudei meu rumo. Aconteceu com você também? Aconteceu. Isso aconteceu comigo quando eu percebi que eu realmente quando eu necessitava da bengala. Que, cara, para mim foi um momento bem complicado. Para mim não foi fácil aceitar a bengala. Não, não foi uma coisa simples. E também não foi simples a minha família aceitar eu de bengala, né? E que depois, cara, que depois que você aceita e vê o quanto a bengala ela te ajuda, eu fui perceber que aquele meu pensamento era, pô, puta bobagem, né, cara? É falta de convivência, é falta de você realmente conversar com pessoas, né? Entender e, cara, e depois assim, mas foi um momento que realmente eu falei assim, putz, agora eu realmente preciso, vai ser importante para mim, é fundamental, vai me ajudar na minha mobilidade e eu tenho que usar, né? Eu não quero me machucar, não quero deixar de fazer minhas coisas por causa, né? Não vou deixar de sair de casa e ir na padaria tomar um sorvete porque eu tô com medo de cair. Não, cara, eu posso pegar minha bengala e ir até a padaria tomar meu sorvete. Não vou deixar de fazer minhas vontades por causa do que eu não enxergo. Então, foi extremamente importante para mim, assim.
É um momento de virada de chave, né? Muito. Escuta, e para você, por exemplo, trabalhar, ir para o mercado de trabalho, você já tinha deficiência, né? Você trabalhou em Já. tantas empresas grandes que você falou. Como é que foi a aceitação do pessoal em relação a você? Como é que você viu Ó, isso? eu tive experiências bem positivas, mas eu tive experiências bem negativas também. Eu sou muito a favor da lei de cotas. Eu acho que, de fato, a lei de cotas ela foi importante. Ela realmente deu oportunidade para as pessoas com deficiência. Mas eu acho que ainda ela é mal, ela é mal escrita, ela é mal administrada, né? Porque quando eu entrei na empresa, eu vi aquilo como uma grande oportunidade da minha vida. Eu queria entrar, eu queria aprender, cara, eu queria crescer profissionalmente. Eu acho que todo mundo tem o direito disso, né? E o dia que eu fui entender que eu estava ali por causa que era uma cota, que era meio que um favor, que era uma obrigação que a empresa estava fazendo para mim, cara, aquilo para mim, assim, o dia que eu entendi isso na pele, eu falei assim, não, não é possível, cara. Eu tô aqui me dedicando, eu tô tentando dar o meu melhor, eu tô tentando usar tudo que é possível de acessibilidade digital para poder exercer minha função. E se eu não puder, se eu não posso amanhã partir para uma promoção, para outro departamento, crescer profissionalmente, cara, desculpa, eu tô no lugar errado, né? Eu não tô no lugar certo. E isso foi me incomodando, assim, por muitos anos até. E eu fui mudando, eu fui tentando. E a forma de eu tentar resolver isso era mudar de emprego. Porque eu não ia conseguir mudar a cultura de uma empresa. Nem a mentalidade naquele momento. Eu fui tentando mudar, eu fui tentando, puta, eu não tô feliz aqui, vou pro outro. Eu não tô feliz aqui, vou pro outro. Mas chegou uma hora que eu fui perceber que a visão foi piorando bastante também. E eu fui perceber que o problema não era eu, o problema era a empresa. E aí eu tive uma, e aí eu falei assim, não, quer saber? Por que não montar a minha empresa? Né? Por que não montar, fazer coisa que eu tenho vontade, fazer coisas para mim? E aí foi quando realmente eu falei assim, não, não dá mais, eu vou pensar em realmente no meu propósito. Aí entrou o empreendedorismo na sua vida. E isso realmente foi uma coisa que me chamou muito a atenção, viu? Inicialmente você começou como isso? O que foi legal, antes de a gente entrar no empreendedorismo, Roberto, que foi assim, que antes de eu começar a pensar em empreendedorismo, pensar em tudo isso, eu fui convidado para, lá no início, para liderar o movimento da Bengala Verde, junto com o Rodrigo Bueno. Quando o Rodrigo me ligou, falou assim, Sônia, tem um desafio para você muito grande. Eu quero que você entra comigo nisso. Pô, tem um negócio de Bengala Verde, eu preciso que você entenda. Falei, ó, já te falo de antemão, assim, não, beleza, mas esquece o Bengala Verde, vamos colocar Bengala branca e preta, porque eu sou corintiano e, né, verde não vai dar certo. Ele falou, cara, ó, conversa com uma professora lá na Argentina, eu vou marcar uma reunião com ela, você bate um papo com ela, você precisa entender esse projeto. E aí, Humberto, eu fui entender, né, o propósito, todo o movimento da Bengala Verde que estava acontecendo em vários países. E eu achei muito legal, eu achei muito interessante. Eu falei, não, Rodrigo, bora, vamos tentar fazer isso acontecer aqui no Brasil. E o que foi legal do movimento é que, até então, eu nunca tinha participado de nenhuma instituição de pessoas com deficiência visual. Né, eu nunca fiz curso de braille, eu nunca fiz, né, até então, não tinha feito curso de mobilidade, nada, porque trabalhava de segunda a sexta. Final de semana eu não tinha tempo, né? E aí, cara, eu fui conhecer, eu fui entender, eu fui realmente, cara, conviver com as pessoas com deficiência visual. Isso foi muito enriquecedor para mim, né? Porque eu sempre tive minha família me apoiando, minha família, pô, eu preciso ir em tal lugar, muitas vezes alguém é comigo. Eu nunca precisei, muitas vezes, eu nunca precisei sozinho, né? Raras vezes que eu precisei, mas eu fui conhecer, cara, eu fui entender, cara, pessoas assim que, puxa, que precisava, que meu, não tinha dinheiro para comprar uma bengala e às vezes eu dava com um cabo de vassoura. Falei, pô, cara, a gente precisa ajudar essa pessoa, né?
Eu fui entender, cara, pessoas que, pegava a bengala, entrava no ônibus, ia até a Bahia e voltava. Eu falei, cara, que loucura! E foi muito enriquecedor. E eu fui nesse meio tempo, eu fui entender também as dores dessas pessoas, né? Toda aquela questão que você entende muito da questão da civilidade arquitetônica, os preconceitos, mas uma coisa que chamou minha atenção muito foi numa conversa que eu tive não só com pessoas com deficiência visual, mas estava um grupo de pessoas com deficiência, o quanto que ainda é doloroso fazer compras no shopping, supermercado. Quando eu vi isso, Sim. cara, me chamou muito minha atenção. Eu falei, como assim? Não, pô, Sônia, a gente vai no mercado e, cara, a gente tem que pedir, por favor, para alguém nos ajudar. E, cara, e muitas vezes essa ajuda não é eficaz, muitas vezes a gente nem sabe o que tem no mercado. Eu falei, não é possível. E aí foi quando eu fui no mercado sozinho, numa rede enorme, aqui que tinha no Brasil. E eu cheguei lá no mercado e falei, moço, eu quero fazer minha compra. Eu tava com a bengala, preciso fazer uma compra. Aí o moço, não, você aguarda um minutinho. Esse minutinho virou 5, que virou 10, que virou 15. Até ele falou, não, mas, peraí que o gerente vai vir falar com você. Aí o gerente veio, falou, olha, moço, desculpa, infelizmente, o mercado tá lotado, eu não tenho ninguém para pôr para te ajudar nesse momento. Eu peço que o senhor volte para sua casa e você volte mais tarde com alguém da sua família, ou amanhã. Sim. E aí eu saí desse mercado, Humberto, com a minha bengala, eu sentei na guia lá fora, cara, eu chorei tanto, cara. Porque eu falei assim, como é que pode, cara? Isso foi em 2018. Nós estamos em 2018 e ainda a pessoa com deficiência é tratada dessa forma no mundo, cara. Não sei como é que, não dá para generalizar nos outros países, né? Mas como é que pode, cara? Né? Você tá numa rede que muitas vezes é mercado grande, onde tem os melhores preços, melhores promoção e não tem ninguém para te ajudar. E aí foi quando que realmente eu falei assim, lembra que eu falei para você que lá atrás eu conversei com Deus e eu precisava de um propósito? Sim, sim. Cara, e foi exatamente nesse dia que eu entendi qual era o meu propósito, cara. Né, de realmente tentar, né, lutar aí para tornar o varejo acessível para as pessoas com deficiência. E aí eu coloquei isso no meu coração e foi daí para frente que eu comecei a pensar, porque até então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pensa em montar loja, a gente pensa em montar uma consultoria, a gente pensa em montar, cara, várias coisas, né? Você vai lá e vai em feiras de negócios, de franchise. Cara, eu fui tudo isso. Mas realmente o que mexeu comigo foi, cara, de tornar realmente o varejo acessível para as pessoas com deficiência. Cara, era uma nova forma de fazer o empreendedorismo. Empreendedorismo para pessoas com deficiência como nós. Não só visual, como cadeirante, como que sofre as mesmas coisas, cada um com a sua dificuldade, né? Sim. Isso caminhou? Isso caminhou. Então, eu fui começar a entender, comecei a fazer, cara, comecei no shopping, comecei a fazer vários testes, várias vivências, né? E aí uma amiga minha, uma vez, ela entrou em contato comigo e falou assim, Sony, vai ter um evento aqui em São Paulo chamado Startup Weekend. É um evento que acontece em vários lugares do mundo, só que ele acontece de diversos temas. Tem na área da construção, a área da saúde, né? E no Brasil vai ter o primeiro de empreendedorismo ligado à inclusão, né? Acessibilidade. Você não tem interesse? Eu falei, tenho. Aí ela falou assim, então, pô, você é meu convidado, você pode ir. Só que assim, começa na sexta-feira, 5 horas da tarde, e vai terminar no domingo, 10 horas da noite. Eu falei, não, mas peraí. Eu vou perder meu final de semana inteiro no negócio. Ela falou, você vai ter que perder o final de semana. Eu falei, putz. Aí eu lembro que eu saí de casa, Humberto, assim, eu falei, puta, eu fui por obrigação, assim, porque, eu fui convidado e eu não, né, eu falei, achei chato falar que não. E eu fui, e eu entrei lá, e aí, antes de começar o evento, eles perguntam se alguém tem alguma ideia uma ideia inovadora
voltado à área, né, um tema lá que era voltado à área da acessibilidade e da inclusão. Eu levantei minha mão e falei assim, ó, eu tenho um tema. Ah, qual é o seu tema? Meu tema é tornar o varejo acessível para todos. Ah, mas por que esse tema? Porque, até hoje o varejo nunca olhou para as pessoas com deficiência como grandes consumidores. Aí falou, pô, legal, beleza. E aí, bom, passou o evento, aí no domingo à noite, 10 horas da noite, minha ideia ganhou como a melhor ideia mais inovadora da Startup Weekend. E até então a Startup Weekend, que é um evento que acontece, nunca tinha premiado uma pessoa com deficiência. E eu fui a primeira pessoa com deficiência visual a ganhar esse prêmio de primeiro lugar. E aí, cara, para mim aquilo foi assim, você tá no caminho certo na hora certa. E foi quando falei, pô, tá tudo dando certo, né? E aí foi quando eu realmente entendi que era hora de criar uma startup para poder ensinar o varejo, mostrar para o varejo quem nós somos. E aí foi quando eu descobri todo o trabalho que o Sebrae fez. E eu fui parar na incubadora de startups do Sebrae. Nunca tinha ido nenhuma pessoa com deficiência visual participar lá. Eu fui a primeira. E aí foi quando eu levei a minha ideia. Eu também participei lá, de concorrer com mais de 100 startups. Eu fiquei entre as 30 melhores. Depois eu entrei num programa de 6 meses para realmente desenvolver, né, que o Sebrae ele te ajuda a tirar do papel. Porque ideia a gente tem todo dia, Humberto. Mas de tirar do papel e tornar isso uma realidade, e tornar isso possível, né? E tornar isso de uma forma que tenha credibilidade para as pessoas que falam, não, pô, você tem uma ideia legal, vem cá que eu quero fazer parte disso. E aí o Sebrae me ajudou muito, cara. E aí eu saí de lá também do Sebrae, depois no final, no último dia, com a melhor startup. E aí eu já saí de lá testando a New Inclui, hoje chama New Inclui, nas lojas do Boticário. E mostrando o quanto que é importante, cara, hoje, o quanto que, né, vale a pena você tornar o seu atendimento inclusivo para as pessoas com deficiência. Nossa, que demais. Agora, deixa eu te perguntar, quando você foi para o Sebrae, você já tinha empresa aberta ou você ainda não tinha? Você estava formatando alguma coisa junto com o Sebrae? Não, eu não tinha empresa aberta ainda. Tava tudo no papel. Sim. Tudo era ideia, cara. E aí, aos pouquinhos, ideias, né? Tudo era ideia. Sim. E aos pouquinhos eu junto com o pessoal, todo o time de empreendedorismo que o Sebrae coloca à sua disposição, eu fui tornando isso tornar realidade. E aí eu fui criando meu aplicativo, fui criando meu site, eu fui criando minha logo, minha empresa, eu fui criando tudo, cara, eu fui criando, e aí usando todo o network desses profissionais para poder chegar nas pessoas certas, para poder testar, né? Porque você tem que testar, né? Você não tem como você criar nada sem testar antes. Pô, mas você chega lá numa empresa, na empresa do Humberto, Humberto, o teu negócio aqui é extremamente inovador, tá? Mas você testou aonde isso? Ah, não testei em lugar nenhum, você vai ser o primeiro. Fala, não, peraí, eu não quero ser o primeiro. Então a gente testou, viu que realmente funcionava, e aí depois a gente aos pouquinhos foi tentando levar para o mercado. A tua empresa chama-se New Inclui? É assim que chama? New Inclui com E no final, New Inclui. Inclui. É uma empresa de digital, de produtos digitais, é isso? A Inclui, o que ela é, cara? A Inclui é um mix de produtos, né? Eu falo porque ela é um aplicativo, hoje disponível para Android e para iOS. A New Inclui, hoje, a ideia é você entrar no meu aplicativo, Humberto, e você escolher quais são os estabelecimentos perto da sua casa, mercados, shoppings, que oferece atendimento inclusivo. E você vai poder agendar um horário e você vai poder dizer já o que você quer comprar. E ao chegar no horário combinado, vai ter uma pessoa do mercado que já foi treinado pela New Inclui para poder te dar toda a experiência de compra que você merece. Ou seja, vai te ajudar na escolha, por exemplo. Vai te ajudar em tudo. Do preço, escolha, né? No preço, ela vai dizer o que tem de novidade, o que tem de promoção. Ela vai dizer para você o que tem nas gôndolas, ela vai dizer para você o que tem no shopping. Né? Porque o que acontece? Muitas vezes, Humberto, nós pessoas com deficiência, nós vamos ao shopping, nós pessoas com deficiência visual, e a gente não sabe nem o que tem dentro do shopping.
A gente nem sabe as lojas que tem naquele shopping. E aí, cara, essas pessoas não, essas pessoas elas vão entrar com você e falar, ó, estamos aqui no corredor, nesse corredor tem a loja tal, 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 tal. Na vitrine tá tendo promoção disso. E aí isso vai chamar a sua atenção, isso vai falar a você, pô, que legal. Eu quero entrar nessa loja, eu quero lá ver o que que é, eu quero tocar, eu quero sentir, né? E aí esse é o trabalho que a gente faz nos shoppings e nos supermercados. Quer dizer que o aplicativo não serve para a escolha do produto em si, não. É para você juntar a pessoa que está um lojista lá, tal, que vai nos receber aqui sabendo o que, que a gente quer. É mais ou menos Isso, isso, né? exatamente isso. Por quê? Porque a ideia é também dar autonomia e dependência para a pessoa com deficiência ir sozinha nesses lugares, né? Para que ela possa, pô, eu tenho certeza que a partir do momento que eu fiz isso aqui, vai ter alguém lá me aguardando que vai realmente me ajudar. Então, o aplicativo, além da experiência, ele te dá autonomia, né? Não que não é legal ir com o parente, com o vizinho, com o amigo nos lugares. Lógico que é, sempre é bom ter uma companhia. Mas nem sempre essas pessoas estão. Elas podem ir no horário que elas querem, né? Às vezes a gente tem que ir no horário que elas podem, não no horário que a gente quer. E a Inclui não, a Inclui ela te dá autonomia para você poder ir no horário que você quiser. Falando um pouco sobre o desenvolvimento do aplicativo, e você teve alguém com você desenvolvendo todo o desenho dele, a formatação dele e tal, ou você que fez, Sônia? Não, tive pessoas que me ajudaram, né? Uhum. Hoje a Linha Inclui, ela tem um time, né? Ela tem profissionais de TI que dão todo o suporte para essa área digital, né? Eu tenho que é o João, que é o responsável. O João tem uma empresa de aplicativos, então ele me ajudou tudo a criar esse novo aplicativo. Eu tenho a Angélica, que me ajuda toda na parte estratégica, comercial, apresentação para os clientes. E eu fico cuidando toda da parte assim, da comunidade, das pessoas com deficiência, redes sociais, né, toda essa outra parte que para poder divulgar também, para as pessoas poderem ir até as lojas. Hoje, a gente poderia falar o seguinte: vamos imaginar que eu quisesse fazer parte disso tudo, tá? Eu teria que ter o teu aplicativo, você me indicaria as lojas e eu faria um cadastro com você, não é com a loja. Não, cadastro com o aplicativo, isso. Com você, com o aplicativo. Isso. A partir daí eu faria um agendamento, né? Entraria no sistema, faria esse agendamento e aí a coisa iria acontecer, né? Acho que é isso, né? Exatamente. Mas E, assim, eu tenho dificuldade, tá? A minha grande dificuldade, Beto, hoje está tudo pronto. Né? Hoje está pronto, hoje qualquer empresa hoje que me ligar e falar assim, pô, Sony, que legal. Vamos tornar minha marca acessível? Eu falei, vamos, tá tudo pronto. O grande problema é que ainda as marcas elas têm medo. Elas não reconhecem nós como pessoas com deficiência, como grandes consumidores. Elas não entendem que realmente nós estamos preparados para sair de casa e ir lá fazer nossas compras. Elas sabem que nós vamos, elas entendem que tem clientes com deficiência sim, mas elas não querem colocar a pessoa com deficiência no protagonismo. Né? Elas querem ficar ali, você vai na minha loja, que legal, mas tá bom, que bacana. Mas elas não querem se tornar inclusivas. Elas têm medo. Então, esse hoje é a minha grande dificuldade. De realmente mostrar para as marcas o quanto que nós somos consumidores, o quanto que nós gastamos, o quanto que nós queremos fazer parte de tudo isso. Sony, vamos imaginar que fosse um hotel, entendeu? E um hotel, ele sabe que ele vai receber pessoas com deficiência porque ele se prepara para isso, por exemplo, com acessibilidade arquitetônica, aquilo que eu trabalho, que eu vejo bem lá. Mas eu imagino que isso poderia ser aliado a um hotel também. Um hotel sabendo, olha, eu vou receber uma pessoa com deficiência, eu já sei qual é a demanda dela, eu posso já, previamente, já me preparar para poder fazer isso, tá? Agora, eu te pergunto o seguinte, nessa cadeia, como é o processo de remuneração? Por exemplo, sim, o hotel vai receber o que eu pagar para ele lá, muito bem. Mas e vocês? Aonde vocês ganhariam nisso? Como é que Tá. esse negócio se potencializa, né?
Ó, quem paga pra gente é a empresa. Para a pessoa com deficiência é gratuito, ela não paga nada. Certo. Né? Então, quem paga pra gente acompanhar, entender todo esse agendamento, dar o treinamento, de poder receber, somos nós. Então, a empresa paga para incluir. Né? A pessoa com deficiência ela não tem custo nenhum. Ela só tem o benefício de realmente ser bem atendida. Uma coisa que é interessante a gente separar, é que assim, quando um hotel ele é construído, principalmente hoje em dia, ele tem lá engenheiros, arquitetos que olham para a parte de acessibilidade arquitetônica. Né? Às vezes tem coisas que deixam a desejar. Você sabe muito bem disso. Com Você certeza. Trabalha com isso. Com certeza. Né? Vi isso outro dia. Aí quando inaugura lá tal, aí quando chama o Humberto para ir lá olhar a acessibilidade arquitetônica, você vai reparar que teve vários problemas de acessibilidade arquitetônica. Certo. Mas o grande problema é que esse hotel ele nunca foi treinado para atender a pessoa com deficiência. Certo. Porque não adianta a gente só pensar na parte arquitetônica. Mas e a experiência? Um resort, como é que a pessoa com deficiência vai chegar até o café da manhã? Como que ela vai sair do café da manhã e vai para as piscinas? Como que ela vai para a academia? Como que é esse atendimento? Como que cara, você ir amanhã sozinho e a pessoa da governança, ela vai ter que limpar seu quarto e ela precisa entender que ela não pode tirar nada do lugar, porque se ela tirar do lugar, o Humberto não vai encontrar. E o Humberto vai ficar no quarto dele perdido. Onde será que colocou o carregador no celular? Então, é isso aonde a Inclui entra. Ela realmente vai ensinar os seus funcionários de como oferecer esse atendimento. Não só no hotel, na loja, no mercado, em qualquer estabelecimento. Eu não entendo, assim como você falou assim, olha, existe um certo tipo ainda, não sei se a palavra bem é preconceito em relação a isso por parte da empresa, mas o porquê não se associar a vocês? Se você consegue linkar isso, e tem um detalhe interessante, né? Normalmente você vai no hotel, você pode ir sozinho, lógico, mas normalmente você vai com um acompanhante. Quer dizer, você está levando um acompanhante, você mais um acompanhante para ser um consumidor no hotel. Quer dizer, a coisa é multiplicativa. E o porquê não estar junto, sabe? Por quê? Então, o que eu percebo, muitas dessas reuniões que eu faço, é que ainda eles não se sentem preparados para vincular a marca com essas pessoas. Eu percebo que assim, a ideia é ótima, eles acham incrível, bacana, mas tem um pouco de receio. Será que se eu fizer isso, daqui a pouco vai aparecer 1000 pessoas aqui, como que eu vou fazer? Entendi. Né? Então, eu percebo que tem uma preocupação, assim, né? Ainda das marcas em relação a isso. Apesar de estar, né, ter melhorado muito, mas ainda, infelizmente, não tem, né, cara? Por exemplo, hoje, qualquer shopping que você vai hoje, se você for sozinho no shopping, quem vai te auxiliar e te levar para andar no shopping é o bombeiro. Então, assim, pô, você que tem 1,75 m, vai falar com a sua bengala verde. Sim. Cara, você vai andar no shopping com um bombeiro. Quem tá de fora, a pessoa que tá ali de fora olhando, fala, pô, será que esse senhor tá passando mal? Por que ele tá andando com o bombeiro? Cara, o bombeiro tá ali pra socorrer. Ele tá ali pra auxiliar, pra ajudar, mas, cara, ele não tá ali pra minha experiência de compra, porra. É o cara fardado, o bombeiro, né? Estranho, né? É estranho, né? É estranho, cara. É assim, pô, quem olha, cara, assim, mas Sônia, eu não ligo pra quem tá me olhando. Não, beleza. Mas, cara, pô, não poderia ser pessoas, pequeno aprendiz, garotos, garotas aí, que possam aprender, realmente, entrar na loja com você. Fala, pô, Humberto, você quer comprar um perfume para sua esposa? Pô, vem cá, ó, tem a Boticário, tem a Natura, tem uma loja, tem a Sephora aqui. Ó, vamos lá, cara, vamos lá que a gente vai encontrar. Ó, tem esse, ó, sente o cheiro, cara, esse aqui, pô, põe a sua mão aqui, cara, olha como que é essa embalagem. Você acha que esse aqui que a Naná vai gostar? Não, ó, esse aqui não. Põe esse aqui. Cara, você se sente pertencente ao negócio, né?
é bem diferente, cara, do que o bombeiro te levar, te largar na porta e falar pro vendedor, ô, atende ele aqui, por favor. Não, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Sem dúvida. É uma visão inclusiva, uma visão social, é você procurar atender as pessoas que estão ao teu redor, sabe? Eu acho que as empresas que tiverem essa visão e forem pioneiras, e isso pegar no mercado, não como uma imagem depreciativa para a tua marca, mas não, olha o que eu estou fazendo aqui. Então, eu vi durante a minha vida, Sônia, algumas empresas que se destacaram nisso, sabe? Eu vou na rede Pão de Açúcar, por exemplo, aqui em Campinas, que aí em São Paulo deve ter também, né, do Abílio Diniz, você vê lá que os atendentes são pessoas com deficiência, são pessoas idosas, você vê que eles estão dando uma preferência para eles poderem trabalhar, e a gente percebendo isso, cara, você fala assim, pô, essa é uma empresa bacana, essa é uma empresa que, se eu tiver que escolher, se eu tiver que optar, eu vou optar por eles, porque realmente é bacana, né? E tem outro detalhe também, né, que é uma coisa que você sabe que é importante, que cada pessoa com deficiência fidelizada na marca, ela consegue levar de 4 a 5 pessoas. Com certeza. Porque, né? Então, assim, nós não estamos falando também assim, da empresa virar social e falar, agora vamos atender os PCDs. Não, cara, a gente está falando que, se você fizer isso, você vai ter novos clientes, você vai ter cliente fidelizado, a sua marca vai ser vista como, nossa, pô, que legal que você faz, né? Essas pessoas vão trazer outras pessoas. Então, nós estamos falando de negócio, estamos falando de ganho, né? Não simplesmente de ser tadinho, vamos fazer um social para eles. Não, a gente nem quer isso. É um público consumidor, que ele vai lá para consumir. Né? Falando de negócio, eles estão indo para consumir. E eu vejo aqui, Sônia, algumas empresas que chegam até nós, que além do arquitetônico, ele tem essa visão. Ele sabe que ele teria que tentar aproximar esse pessoal para ser consumidor do produto deles também, sabe? Sim, e outra coisa, né, fazer marketing também, né, nas redes sociais, convidando pessoas com deficiência para fazer parte. Lógico. Olha, a gente fala assim, em torno de 30 milhões, 35 milhões, não sei, de deficientes no Brasil, mas uns 30 milhões de pessoas idosas, nós estamos falando de idosos, nós estamos falando de muita gente que tem potencial para ser consumidor, que pode ser um consumidor, que está acompanhado, que pode levar rentabilidade para a empresa, tudo, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, o que eu percebo é uma mudança de mentalidade, né? Mas assim, é o que eu falei, é um propósito que eu tenho. Eu já pensei, não vou mentir para você, eu pensei várias vezes em desistir, mas eu sei que realmente alguma coisa não me deixa desistir, e eu sei que uma hora vai chegar e uma grande empresa vai abraçar a New Inclui aí, e a gente vai conseguir levar isso não para o Brasil inteiro e para a América Latina, porque o meu sonho, que eu quero, assim, de verdade, é poder amanhã estar num grupo de pessoas com deficiência e falar assim, pô, hoje eu consigo fazer minhas compras sem depender de ninguém da família, porque eu vou lá, agenda, e quando eu chego lá tem uma pessoa sorrindo e, feliz de querer me receber. Cara, isso, o dia que eu vi, isso pra mim vai ser o meu maior presente, assim, o dia que eu vi isso, cara. Você vai furar essa bolha. Tem o seu tempo de latência, de aprendizado e tal, mas vai. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, porque de repente quem está assistindo fala assim, pô, mas eu quero fazer parte, pelo menos eu gostaria de ser um PCD. Já é possível se cadastrar para poder fazer parte disso? Hoje, assim, você pode acompanhar minhas redes sociais. A gente fez teste já com algumas empresas, tá? Uns pilotos aí com as empresas. Hoje a gente está sem nenhuma. Nós estamos aí conversando com uma empresa bem legal, né? Tomara que dê certo. Hoje a gente não tem nenhuma loja, porque realmente é o que eu te falei, a minha grande dificuldade é trazer marcas para dentro do aplicativo, né? Mas você pode estar acompanhando nas redes sociais da @NewInclui. Lá você pode acompanhar toda a novidade que vai tendo, a gente vai colocando lá. E você pode também chegar para a loja, para o que você gosta, para o supermercado que você faz, e falar assim, pô, tem um aplicativo, tem uma iniciativa que realmente pode ajudar as pessoas com deficiência. E apresentar, indicar a gente que, eu tô com, nossa, vai ser uma alegria poder atender esse estabelecimento para poder mostrar para ele a importância disso.
Pessoal, para quem estiver ouvindo, ó, vamos espalhar, vamos difundir ideias boas, sabe? Serve para nós, todo mundo vai ter ganho, nós vamos ter ganho, a empresa vai ter ganho, todos vão ter ganho, e a gente precisa quebrar a bolha mesmo. A gente tem que levar a acessibilidade para frente. Acessibilidade em vários níveis, né? Em todos os níveis. O Eduardo, você sabe que o Eduardo Ronchetti, com quem é a pessoa que eu trabalho, né, que é o arquiteto bambambam do Brasil de acessibilidade, ele disse o seguinte, olha, eu cheguei na Rede Madeiro e eu falei, eu vou trazer para vocês 30% a mais de clientes na tua loja, na tua rede, né? Aí o pessoal perguntou, mas como que você vai fazer isso? Cara, eu vou dar chance da pessoa deficiente a chegar e poder consumir o teu produto aqui, entendeu? Agora, existem barreiras ainda que eu sei que precisam ser quebradas e precisam ser vencidas. Eu acho que você chega lá no Madeiro, beleza, mas você tem um totem lá de autoatendimento que a gente não enxerga, entendeu? Exatamente. Então, sabe, são processos que eu acho que a gente trabalhando junto, a gente pode ir mostrando e quebrando isso. Você não consome porque você não consegue, muitas vezes, né? Tem uma frase que eu gosto muito, assim, Humberto, de verdade, assim, é a frase que resume tudo pra mim, cara. Que é assim, ó, só existe inclusão com convivência. O dia que as marcas entenderem que quanto mais pessoas com deficiência elas tiverem, mais o produto dela vai se tornar acessível. Se tudo isso que a gente está enfrentando hoje, a falta de acessibilidade em todos os aspectos, a gente sente dificuldade, é porque nunca deixaram a gente participar. Com certeza, viu, Sônia? Com certeza. Acha que a gente não tem condição, que a gente não tem recurso, que não tem nada. Cara, besteira. Nós estamos com acompanhante. Você não acredita na gente? Eu acredito que nós temos acompanhante, que esse pessoal tem. Mas a gente tem também. E eu acho que como eu, você, tem amigos formados, muito bem formados, empresários que têm deficiência, ou tiveram deficiência, ou tiveram um acidente, ou sei lá o que, ou seus pais, enfim. Sim. Aí, né? A gente sabe que ninguém tá. Todo mundo tá sujeito, né, cara? Claro que a gente não se tornar uma pessoa com deficiência é uma coisa legal. Não, longe de falar disso, né? Longe disso. Mas todo mundo tá sujeito, cara. Então. E no final das contas, né, depois que eu participei do movimento, de conhecer pessoas com deficiência, se você for perguntar lá para as pessoas o que de fato que a gente mais, que elas querem, o que nós mais queremos, é só poder fazer parte, cara. É só poder se sentir pertencente aos lugares, né? A gente só quer nosso espaço, cara. Não, a gente não quer ficar no mundo à parte. Não, a gente só quer. Pô, você me convida para fazer parte, cara? É isso que nós queremos. Com certeza, nossa, com certeza. Certeza. Olha, Sônia, rapaz, me chamou muito a atenção a tua palavra. Quando eu assisti você no Bengala Verde, foi mais ou menos o que você falou. Eu falei assim, um dia eu vou ter a oportunidade de conversar com ele. Bem também. Que isso. E você falou do Bengala, e você também tem o Diálogo no Escuro, que você também trabalha com eles, né? Você trabalha nesse tipo uma ONG, né? Conta um pouquinho para nós aqui sobre isso. O Diálogo no Escuro foi uma surpresa que eu fui convidado para fazer parte, e é uma exposição que, né, acontece simultaneamente em vários países, e nada mais é do que você passar por uma experiência totalmente imersiva, assim, sem o sentido da visão, né? Então você entra numa exposição com vários cenários, né? Esses cenários são cenários do dia a dia, são cenários que, né, representam a vida, e lá você vai ser guiado, né? Você não vai enxergar absolutamente nada, você vai entrar de bengala, e você vai poder sentir, cara, como você pode conhecer as coisas sem enxergar, através do tato, do paladar, do olfato. E o guia que vai te guiar, o guia que vai te levar a andar nessa exposição, ele é uma pessoa com deficiência visual, e no final ele vai poder falar para você como que é viver sem enxergar, como que é viver sem ver, né? O que é, cara, você acordar sem enxergar e dormir sem enxergar, o quanto que isso é possível, e o quanto que é possível ser feliz sem enxergar também. Então é um projeto que está no mundial aí, que eu tive a honra de ter sido convidado já 2 vezes para fazer parte. Eu faço parte ainda, né? Faço workshop nas empresas.
E é bem legal poder levar isso para as pessoas, né? O quanto que é possível viver sem enxergar, né? Porque as pessoas acham que dá para ser feliz assim, e eu falo, dá para ser muito feliz, né? Você não precisa enxergar para ser feliz. E as pessoas duvidam disso muitas vezes, né? E a gente consegue mostrar para elas e mostrar que realmente isso é possível e que realmente isso é muito legal. Nossa, cara, que fantástico. Nossa, que fantástico. Se tem um propósito na vida nossa é fazer isso daí, né? Mostrar para as outras pessoas que a felicidade não depende daquilo que você tem, mas do recurso que você tem. Mas nada disso. A felicidade está dentro de você. Você pode transformar, você pode conquistar, você pode cultivar. Né? Não depende. É, Não depende de eu nada costumo disso. dizer, falo assim nas palestras, nos treinamentos, o que mais falta para nós, pessoas com deficiência, é a oportunidade, né? O Humberto, ele só conseguiu mostrar o quanto que você é competente, inteligente, porque o Eduardo te deu uma oportunidade, Ah, com certeza. né? Se Não, o com Eduardo não certeza. tivesse te dado uma oportunidade, Certeza. né, com certeza você estaria trabalhando em Certeza. outro lugar, mas o que a gente mais precisa é de uma oportunidade, né? A gente precisa, com a oportunidade, a gente consegue mostrar quem nós somos, né? A gente consegue mostrar quem, de fato, se nós somos bons ou não somos bons. Claro que no nosso meio, né, que a gente fala da Cegolândia e das pessoas com deficiência, vai ter sempre bons profissionais, mas vai ter profissionais ruins também. Mas isso é o reflexo da sociedade. Na sociedade também tem pessoas boas e pessoas ruins, né? Certeza, certeza, certeza. Então, não dá para generalizar e dizer que todo mundo faz parte da mesma caixinha, porque não é verdade. Certeza, não, certeza. Certeza. Sônia, eu estava pensando, quando você estava falando sobre o teu aplicativo, como é que ele chama? New inclui. O aplicativo chama New Inclui e a tua empresa chama New Inclui também? Tudo é Ou new a inclui, tudo New Inclui? Muito bem. sim. Mas eu fiquei imaginando o seguinte: de repente tem alguém que está ouvindo a gente aqui, que é de TI, e fala assim: mas eu tenho uma outra ideia, uma outra coisa que dá para fazer juntos. Você está aberto para essas ideias para você Tô, desenvolvimento? cara, eu adoro ouvir ideias novas, cara, porque uma coisa que quando eu entrei nesse mundo de inovação, de startup, cara, e você realmente, né, você entende que tudo que tem hoje à nossa disposição, lá atrás foi uma ideia. Então, cara, eu adoro ouvir críticas construtivas, novas ideias, sem dúvida nenhuma, cara. Eu acho que tudo é válido, né? Se o propósito principal é realmente melhorar a vida das pessoas com deficiência, então, pô, se tiver coisas novas, por que não? Pois é. Porque eu imagino, sabe, Sônia, que como existe uma distância enorme entre nós, nós aqui, então eles não sabem nem como agir. Não existe assim, por exemplo, imagina uma figura de um gestor que consiga, por exemplo, dar uma solução para a empresa nos seus vários níveis em relação ao atendimento com deficiência. Então, deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Eu estou vendo muito em hotel porque é o que veio aqui para mim recentemente, então para mim está muito claro isso. Então a pessoa veio, acessibilidade arquitetônica era um ponto, acessibilidade atitudinal é outro ponto, quer saber como eu recebo uma pessoa com deficiência, como eu lido com ela, como eu lido com o LGBT, como eu lido com o racismo, como eu lido com essas tantas outras coisas, como eu lido com acessibilidade digital, que você vai, por exemplo, um amigo meu estava falando, Beto, mas eu vou no facial, eu não consigo me enquadrar no facial, então não dá para ser aquilo, eu tenho que ter uma outra opção, por exemplo, entendeu? Como eu lido Uhum. com uma automação dentro de um hotel que precisa ter para poder receber pessoas, enfim, uma série de coisas que eu imagino que vai existir essa figura do gestor. O gestor que te vai dar soluções e cada vez mais, porque as pessoas estão ficando mais velhas, estão envelhecendo e também, consequentemente, outras pessoas com deficiência estão aparecendo também, né? Ó, tem um dado, eu tenho uma amiga minha que ela é especialista em dar treinamento para hotel. Você conhece? Amanda. Conheço. Então, a Amanda tem um dado que é assim, ó. No Brasil, tem mais de 10 mil hoje hotéis pet friendly, mas não tem 1.000 acessível para as pessoas com deficiência. Sim. Então, olha só, cara, olha que diferença, cara. A gente tem
Os hotéis se prepararam para receber os pets e nunca agora que ele está começando a se preparar para receber pessoas com deficiência. Mas você sabe, Sony, existe uma coisa. Vários decretos federais estão mudando em relação ao atendimento ao hotel e consta lá. Eu vi ali, eu estava lendo, eu vi isso aí. Você tem que ter tecnologias assistivas. E essa tecnologia assistiva não é só você dar recurso, é você dar atendimento também, sabe? Sim. Então, tá aí. Agora sim, basta a coisa se desenvolver, a bolha furar, enfim. Né? Exatamente. Basta e vou te falar também, cara, e assim, a gente culpa muito os estabelecimentos, os lugares, mas eu também costumo muito apontar o dedo para as próprias pessoas com deficiência. Porque, às vezes, nós somos acomodados também. A gente precisa reclamar mais, a gente precisa lutar mais pelos nossos direitos. Né? Chegar nos lugares e falar, pô, eu mereço uma coisa melhor aqui. A gente, então, eu falo para as pessoas com deficiência, quanto mais nós reclamarmos também, e hoje nós temos redes sociais, várias redes sociais, a gente tem Reclame Aqui, que chama atenção. Então, vamos lá, cara, vamos reclamar, vamos falar, né? Elas precisam saber quem nós somos. Com certeza. A mudança de atitude da sociedade passa pela nossa reclamação. Isso eu vejo direto no Arquitetônica aqui. Quando chega uma intimação pública, porque alguém fez uma denúncia, essa denúncia pode fazer pelo computador mesmo, anônimo até, mas se chegar no promotor, o promotor for no condomínio, o condomínio vai ter que tomar atitude. Se não, vai sofrer multa, né? Ele vai responder por alguma coisa. Então, as coisas mudam de figura, né? Exatamente. Nossa, Sônia, olha, eu fico muito agradecido por você, viu? Eu espero que você tenha sucesso nesse empreendedorismo teu. E você vai me colocando as coisas e eu vou te ajudando sim. De repente, uma palavra que eu falo assim, olha, conversa com meu amigo, ele está com um projeto bacana aqui e a gente vai levando. Não é, nós estamos falando de hotel, mas hoje mesmo eu estava vendo acessibilidade para teatro, que nós estamos em teatro, tantas outras coisas que vem aqui, que a gente percebe que dá para encaixar, dá para falar, dá para trabalhar e furar a bolha. Humberto, toda ajuda é bem-vinda, cara. Assim, eu falo que a New Inclui, ela, assim, eu tive a iniciativa, eu tive a ideia, claro, né, como eu falei pra você, eu tenho minha sócia, eu tenho o João lá, o meu sócio também, que eles me ajudam. Hoje eu tenho um grupo de empresários também, né, de conselheiros que também fazem reunião comigo e procuram abrir portas para ajudar. Mas toda ajuda é bem-vinda. Porque no final das contas, eu não. Né, a gente, claro, toda empresa ela precisa parar de pé, ela precisa faturar, ela precisa ter. Né, você sabe, todo mundo sabe disso. Sim. Mas no final da conta é um propósito, cara. A gente quer melhorar a vida das pessoas com deficiência. Sim. Se a gente conseguir melhorar de 10, de 20, de 30, cara, não importa. A gente quer levar isso. Né? Então, toda ajuda, cara, é extremamente bem-vinda. Eu sou um cara muito aberto para isso. E pode entrar em contato comigo, pode me ligar. Cara, é um prazer trazer junto pro negócio, cara. Acho que quanto mais pessoas junto comigo remando, se esforçando para levar esse projeto, por que não? Com certeza, não, com certeza. Rapaz, e o que você gostaria de falar, assim, uma mensagem, assim, de empreendedorismo, de perspectiva, assim, da pessoa com deficiência que quer trabalhar, né? O que você conseguiria falar para nós, né? Humberto, eu vou pegar pela minha experiência, assim, eu acho que viver com uma deficiência no Brasil não é fácil, né? Eu falo que não é fácil, mas é possível. E uma coisa que eu aprendi é que todo mundo tem o direito de sonhar. Todo mundo tem o direito de querer ser alguma coisa. Né? E, pra você ter uma ideia, a Inclui, ela nasceu em 2019. Estamos em 2025 e ainda eu tenho dificuldades. Mas o que você não pode é desistir do seu sonho, é desistir das suas vontades, cara, desistir de realmente que você é capaz, né? Cara, vai atrás, procura, né? Fale para as pessoas, procure ajuda, né? E foi exatamente o que eu fiz. Então, assim, cara, a minha dica que eu deixo pro empreendedorismo não é porque você é uma pessoa com deficiência que você não pode ser empreendedor. Você pode e você deve, cara. E o empreendedorismo, eu entendi que é realmente um baita de um recurso muito legal
para nós que temos pessoas com deficiência. Então, cara, não desista dos seus sonhos. Acho que esse é o recado que eu tenho para dar, assim. Apesar que eu também não vou negar, que eu falei, ó, já pensei muitas vezes, eu vou desistir disso porque é muito difícil, cara, mas alguma coisa me fala assim, não desiste, que você vai conseguir, e eu tenho certeza absoluta disso. Muito bom. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Olha, tem algumas coisas que eu aprendi assim na vida, né, em relação ao empreendedorismo e tal coisa. Eu tive empresa minha própria já, e além de você ter que ser uma pessoa muito determinada mesmo, né, persistente mesmo, porque dias e dias virão, né? Você, o relacionamento que você constrói, isso é um patrimônio para você, sabe? Então você Sim, formar uma rede de relacionamento forte, isso vai te abrir portas. Você não sabe como, eu não sei como. O Sony hoje está me falando, mas de repente amanhã aparece alguém me perguntando alguma coisa dele, na hora eu vou falar sobre o som. Entendeu? Então eu acho que rede de relacionamentos é uma coisa que ajuda muito. E tem uma outra coisa que eu acho que você falou. O Sebrae, ele capacita a pessoa sim. E você sim. precisa ter esse conteúdo com você. Não é simplesmente, eu sou uma pessoa com deficiência, tadinho de mim, todo mundo vai ter que me dar emprego, abrir as portas. Não vai, não vai. Ou senão você vai ficar ali, né? Difícil. Então, você precisa galgar coisas melhores, estudar, capacitar, enfim. Eu aprendi isso com a vida, viu? E ter uma coisa assim, ó, ninguém coloca em ninguém a vontade. Eu não consigo colocar a vontade no Sony se ela não estiver lá dentro dele. O Sony vai ter que Exatamente. transformar isso, sabe? Em realidade. Que esse vai ser o combustível dele nas horas boas, nas horas ruins. E isso está dentro de mim. Eu sempre fui assim. Eu sempre quis conquistar objetivos. E isso me motiva a continuar. Uma vez eu vi um ditado que era mais assim, não adianta você ter talento e não ter persistência, né? Não, Às vezes o cara que não tem talento, mas tem persistência, ele chega mais longe do que você que tem talento e não tem persistência. Então, é isso, né, cara? é isso. É isso. Nossa, cara, um grande abraço para você, viu? Eu Que fico isso. muito feliz. Eu tinha certeza que a tua palavra ia ser uma palavra bacana, porque é um assunto que eu gosto muito de empreendedorismo também, de criar, de inovar, e ver gente que faz isso também. Nossa, para mim é uma grande alegria, viu? Não, para mim foi uma honra estar aqui participando. Sabe que você pode sempre contar comigo. Sempre é um prazer poder falar com você, de verdade mesmo. Você tem meu telefone, me liga, me chama. Tiver coisa, ideia nova, eu tô aberto às coisas novas também. Então, tudo que tiver com propósito aí para poder ajudar as pessoas realmente me encanta. E conta comigo, de verdade, cara. E foi um prazer e parabéns pelo seu canal aqui. Né? Um sucesso e você está no caminho certo. Por exemplo, eu estou no empreendedorismo em relação ao meu canal. Porque eu acho, Exatamente. você sabe, Sony, eu acho o seguinte, bons conteúdos precisam aparecer. Sim, E a gente tem que sonhar numa coisa que não existe ainda. Eu não vi alguma coisa assim, sabe? Onde eu importo muito com o conteúdo. Eu não quero vir aqui falar da minha vida só, blá, blá, blá. Não, não. Eu quero trazer uma mensagem que possa mudar alguma coisa. Isso sim vai me trazer uma gratificação, como você falou mesmo. Eu acho que o legado da minha vida vai ser eu transformar uma coisa que para mim poderia ser uma coisa ruim, mas uma coisa boa, que transforma a vida de pessoas, né? Muito, muito por aquilo que você disse também, que teve o meu momento com Deus, que Deus falou assim, opa, peraí, eu não vou te abandonar, eu vou estar junto com você. E acredite nisso, tenha fé nisso. E as portas sim. vão se abrir, não de repente assim, escancaradas, na velocidade que eu queira, não, mas você vai conquistar as coisas também. E isso que me motiva. Não, mas tá certo, é isso daí, cara. Eu penso da mesma forma que você. Acho que a gente vai dando um passo de cada vez e tudo tem o seu momento, né? Tem esse E se momento. tiver que ser um sucesso, vai ser um sucesso. E se não tiver que ser, cara, serviu como como um aprendizado, né? Isso é Verdade. importante também, né? Então, serve para você levar essas experiências para um outro negócio, para uma outra ideia. Então, e tá tudo certo, cara. É isso mesmo. Mas tá bom. Sony, então, novamente, um grande abraço. E vamos preparar uma nova live. Vamos depois, mais para frente, encontrar um tema. Você volta aqui falar comigo, viu? Que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Não, pode deixar, eu venho com o maior carinho. Pode me convidar que eu venho com
com carinho, assim, e pode sempre contar comigo. Grande abraço para você, viu? Valeu, abração.